São Paulo, Serra da Cantareira, 2 de março de 1996. Houve um acidente envolvendo o Learjet 25D com prefixo PT-LSD, onde levava a banda mais amada do momento. A aeronave colidiu contra a Serra da Cantareira, resultando na perda de 9 vidas, incluindo 2 tripulantes e 7 passageiros. Entre as vítimas estavam todos os membros da banda do rock cômico Mamonas Assassinas. Não houve sobreviventes. Na manhã do dia 3 de março, amanheceu mais triste, onde as crianças, jovens e adultos choravam a perda da banda mais amada do Brasil, que ficou de luto por essa terrível tragédia. Mesmo após 28 anos da tragédia, o legado dos Mamonas Assassinas continua vivo. A banda teve sua trajetória retratada no filme Mamonas Assassinas, O Legado. Porém, o filme, em sua homenagem, não agradou muito aos fãs. Os fãs da banda relatam que a história não é completamente real no filme. Bom, sobre isso não posso afirmar, pois não assisti ainda. Se você assistiu, deixe nos comentários o que você achou do filme. No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre essa banda que nos trouxe tantas alegrias nos anos 90, e principalmente os sinais, brincadeiras e premonições bizarras que cercavam essa banda. O início da banda Utopia. Embora os Mamonas Assassinas tenham feito sucesso no ano de 1995, a história da banda é muito mais antiga, iniciada no março de 1989. Na ocasião, Sérgio Reis de Oliveira, o Sérgio Reoli, conheceu Maurício Rinoto, quando começou a trabalhar em uma empresa de máquinas de escrever. Maurício, ao saber que Sérgio era baterista, decidiu apresentá-lo a seu irmão Alberto, o Bento Rinoto, que era o guitarrista. Os dois logo fizeram amizade e decidiram formar uma banda. Até aquela época, Samuel Reis de Oliveira, o Samuel Reoli, irmão de Sérgio, não se interessava por música. Mas com alguns ensaios acontecendo em sua casa, logo passou a tocar baixo eletrônico. Assim, surgiu o grupo Utopia, que tocava covers de bandas famosas de rock como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso. Em 1990, a banda Utopia se apresentou no Parque Secap, um conjunto habitacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, quando o público solicitou o cover da música Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Nenhum deles sabiam a letra e acabaram sendo salvos por Dinho, que também não sabia, mas conquistou o público com sua performance e improvisação. O Utopia havia ganho um vocalista. Ainda naquele ano, o tecladista Márcio Araújo entrou para a banda. Por não conseguir conciliar sua vida acadêmica com o hobby, porém ele acabou não ficando muito tempo com o conjunto, e é lembrado pelos muitos como o Sexto Mamonas. O último integrante a entrar no Utopia foi Júlio César Barbosa, o Júlio Razek, amigo de Dinho. Razek o ajudava nas canções covers em inglês e ainda servia como percussionista. Além disso, quando necessário, Júlio também realizava concertos de fios e cabos dos equipamentos da banda. A banda Utopia passou por uma reformulação. Ao notarem que as brincadeiras e paródias que faziam nos ensaios eram bem mais aceitas pelo público, o grupo acabou mudando seu estilo musical, adotando um ar mais cômico. Assim, com a ajuda dos produtores Rick Bonadio e Rodrigo Castanho, os músicos conseguiram gravar em outubro de 1994 2 canções, Mina, Minha Pitolinha,
que viria mais tarde a ser chamada como Peládios em Santos, e também o Robocop gay. A partir dali, o Utopia deixava de existir e passava a se chamar Mamonas Assassinas, onde o nome de duplo sentido foi escolhido após várias sugestões dadas pelos integrantes. Em abril de 1995, os Mamonas Assassinas fecharam um contrato com a gravadora EMI. Em maio, os integrantes partiram para Los Angeles para gravar o único álbum da banda, Mamonas Assassinas. Esse CD foi lançado no dia 23 de julho de 1995. Então vamos conhecer um pouco os integrantes da banda Mamonas Assassinas. Dinho, vocalista, 24 anos. Nascido em Irecê, na Bahia, em 5 de março de 1971, Alexander Alves Leite, o Dinho, se mudou para Guarulhos com os pais quando tinha apenas 2 meses de vida. Dinho começou a cantar ainda na infância, no coral infantil da igreja. Desde essa fase da vida já era conhecido por seu carisma e irreverência. Quando completou o 2º ano do 2º grau, Dinho decidiu abandonar os estudos. Repercute o portal Som 13, o vocalista conheceu outros integrantes da banda Utopia, quando o grupo se apresentou em Guarulhos em julho de 1990. Dinho tinha apenas 24 anos quando a tragédia vitimou os Mamonas Assassinas. Bento Rinotto, guitarrista, 25 anos. Filho de Shizu e Toshiko Rinotto, Alberto Rinotto, o Bento, nasceu em Itaquaquecetuba em 7 de agosto de 1970. Seu contato com a música aconteceu aos 14 anos, quando ganhou seu primeiro violão. Anos depois, foi presenteado pela sua mãe com uma guitarra vinda do Japão, o que lhe fez ter uma paixão e dedicação maior pelo instrumento. Único dos Mamonas Assassinas a ter frequentado a universidade, cursando física por alguns períodos, Bento foi um dos fundadores do Utopia, ao lado de Sérgio Reoli, em março de 1989. Ele tinha apenas 25 anos quando faleceu. Sérgio Reoli, baterista, 26 anos. Nascido em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, em 30 de setembro de 1969, Sérgio Reis de Oliveira, o Sérgio Reoli, era apaixonado por bateria e se inspirava em grandes bandas nacionais e internacionais, como Barão Vermelho, Red Hot Chili Peppers, Titãs, Rush e Paralamas do Sucesso. Sérgio é um dos fundadores da banda Utopia, banda que iniciou com Bento, que era irmão de um de seus colegas de trabalho em uma empresa de máquina de escrever. Tido como um dos maiores piadistas do grupo, ele tinha 26 anos quando morreu. Júlio Hasek, tecladista, 28 anos. Júlio César Barbosa, o Júlio Hasek, nasceu em Guarulhos em 4 de janeiro de 1968. Embora tímido em sua infância, Júlio era mais visto como um mini-gênio, segundo a biografia de Eduardo Bueno. Afinal, aos 4 anos, ele já havia aprendido a ler e escrever e também ficou bem conhecido por sempre terminar as atividades escolares antes dos colegas e usar o tempo livre para conversar enquanto os outros estudavam. Fãs de sertanejo raiz, ganhou uma viola de seu pai quando pequeno, mas trocou o instrumento por um tecladinho anos depois. Júlio conhecia Dinho através da amizade de sua irmã caçula com o primo do vocalista. Hasek começou como substituto da banda Utopia e virou tecladista do grupo após
Samuel Reole, baixista, 22 anos. Irmão mais novo de Sérgio Reole, Samuel Reis de Oliveira, o Samuel Reole nasceu em São Paulo em 11 de março de 1973. Samuel nunca gostou tanto assim da música, preferia desenhar aviões. Ele ainda trabalhou como office boy em uma fábrica de radiadores antes de seguir o rumo musical. Samuel só passou a se interessar pelo baixo quando seu irmão, Sérgio e Bento, passaram a fazer ensaios em sua casa. O caçula do grupo, Samuel Reole, tinha apenas 22 anos quando o acidente aéreo vitimou os Mamonas Assassinas. Premonições e brincadeiras macabras. Dinho vivia brincando e falando que o avião ia cair. Não sei se era medo ou disfarçado de brincadeira. Outra coincidência marcante foi uma fala de Dinho num documentário da MTV Na Estrada, Mamonas Assassinas, em que o vocalista debocha das falhas técnicas em um outro avião que a banda usaria para viajar. Esse avião quase cai na Amazônia, porque quebrou o radar. Tenho uma boa e uma má notícia para você, que vai voar com a gente. Qual você quer primeiro? A boa é que eles consertaram. A ruim é que quebrou de novo. Vejam essas imagens. Esse avião quase caiu. Hoje vai ser uma aventura. Esse avião quase cai na selva amazônica, que quebrou o radar. Tenho uma boa e má notícia para você que vai voar com a gente. Você não é o Dinho dos Mamonas? Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Me conta uma coisa. Vamos falar desse primeiro e tão bem sucedido álbum. Não será hoje, porque acabou o humor, a cota acabou? Vai pegar o motor domingo? A gente vai agora tocar no interior, a gente vai de monomotor. Eu quero falar sério do álbum. Vamos. Esse álbum foi... Em um dia antes do acidente, a ex-namorada Valéria relata que teve um pesadelo e começou a choramingar. Então Dinho a acordou e a tranquilizou. Vamos ver esse trecho. A gente estava dormindo. Acordei no meio da madrugada, meia choramingando. Falei que eu estava triste, porque ele ia viajar. Ele falou, ué, pega um avião e me encontra lá. Depois você volta comigo no avião. Não, Dinho, vou ficar para arrumar a mala. A mãe do vocalista Dinho conta que o próprio líder dos Mamonas andava com medo de voar. Ele gostava de andar de avião, mas ultimamente ele andava com medo. Ele disse que estava meio com medo, porque os aviões não eram muito seguros. Mas o mais incrível é o Júlio, tecladista da banda, que teve um sonho premonitório. Em um vídeo gravado poucas horas antes do acidente, Razek previu a tragédia. O tecladista, famoso por seu cabelo laranja avermelhado, havia ido até o salão de seu amigo e cabeleireiro, Nelson de Lima, para retocar a cor. Veja um pequeno trecho. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caiu, não sei. Pode ligar, tchau. No dia do acidente, em Orlândia, no interior de São Paulo, a filha do piloto deixou a família arrepiada. Também há um relato da filha do piloto que teve uma premonição sobre essa tragédia. Questão de uma semana atrás, a minha sogra esteve aqui. E ela falou, vovó, está vendo esse avião? Esse avião é do meu papai. Ele vai cair e meu papai vai morrer. Também uma previsão que repercutiu muito na época foi da famosa mãe de Ná. Veja o que ela disse. Logo no começo da carreira dos Mamonas, ela sempre via uma sombra, um vulto escuro por trás deles. O que significa que a pessoa não vai ter vida longa aqui na Terra. Tudo isso
me deu a certeza de que todos iriam morrer, e eu falei que, apesar de estarem no auge da carreira, eles iriam ter pouco tempo de vida. A previsão da morte do grupo também foi divulgada na Rede Mulher e na Rádio Tupi. Na época, um jornalista me criticou, não só por causa das previsões, mas pela revelação dos nomes dos envolvidos. Mas eu não podia me calar com aquilo que eu estava vendo, ela recorda. Mãe de Ná afirma não saber se a família da banda tomou conhecimento. Ela falou: quando eu dou a previsão que tenho certeza que vai acontecer, é para prevenir o acontecimento. Depois não adianta nada chorar o leite derramado, ela explica. Bom, eu achei essa fala sobre o leite derramado desnecessária. Ela deveria usar outra expressão que fosse menos sensacionalista. O povo, depois que houve o acidente, perdeu até noção das coisas. Muitos subiram a serra para tentar pegar algo para si, e isso é muito bizarro. Pegaram pedaços do avião como uma espécie de troféu, enquanto as emissoras gravavam tudo aquilo. Não tinha policiamento que desse conta. Não estavam respeitando a dor dos amigos e familiares. Também outra cena lamentável foi quando os corpos chegaram à UIML. Tinha pessoas com até crianças de colo e as reportagens das emissoras de TV ficavam em cima. Quando os corpos chegaram lá, as emissoras queriam a todo custo tentar filmar os restos mortais dos envolvidos do acidente, tentando captar os corpos mutilados deles. Houve na época um jornal no qual foi muito criticado por colocar na primeira página as fotos dos corpos sem vida dos Mamonas. Uma cena que deixou amigos e familiares ainda mais tristes. Havia passado 5 dias do acidente e um homem havia chegado com um pedaço do braço humano na redação de um jornal. Segundo ele, afirmou que era o braço do Dinho. Os profissionais acharam aquilo imperdoável e tiraram ele embaixo de agressão e xingamento. Eles foram velados no ginásio Pascoal Tomeu, o Tomeuzão, no dia 4/3/1996, no mesmo local onde houve um show histórico, no dia 6/1/1996, na cidade de Guarulhos. Uma perda muito triste para o Brasil. Eu e meu irmão éramos fãs mirins. Naquela manhã, nossa mãe acordou com essa triste notícia que estava tendo exclusiva no Domingo Legal. Dinho ia fazer 25 anos no dia 5 de março de 1996 e Samuel Reoli ia fazer 23 anos no dia 11 de março de 1996. Uma triste tragédia que deixou todos os brasileiros em luto. Muito obrigado a todos que assistiram essa homenagem. E os Mamonas Assassinas nunca será esquecido. Obrigada pela presença de todos vocês. Se gostou do vídeo, deixa um like, inscreva-se, ative o sino das notificações. Se tiver alguma história, mande para a gente. Muito obrigada a todos. Até a próxima reunião do Clube do Além.